Irmãos, graças a Deus, nós estamos reunidos aqui para mais um estudo das Sagradas Escrituras. Estamos nos ocupando do livro Hebreus. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 3. Queremos abençoar os nossos irmãos das outras comunidades que estão em sintonia conosco, que o bom Deus possa derramar as mais santas bênçãos e virtudes sobre todas as ovelhas, sobre todos os irmãos, as irmãs, as famílias, que nós estejamos todos guardados neste dia de tanto perigo, de tantas dificuldades, de tantas tribulações para o homem, quando nós estamos nos nossos dias vendo os meios de comunicação e vendo as notícias do dia a dia, nós sabemos que coisas desagradáveis estão acontecendo, coisas tristes, e as nossas famílias, o nosso povo, eles precisam de uma atenção especial do Senhor. E nós queremos pedir ao bom Deus que nos guarde, que nos ajude, que nos proteja, que olhe a nossa casa, que olhe os nossos filhos, os que estão perto, os que estão longe, que todos nós, que somos o povo de Deus, possamos ser abençoados, protegidos e guardados no amor do Senhor. Pedimos também pelos que habitualmente acompanham os nossos estudos, que eles recebam também a mesma atenção do Senhor nas suas necessidades e no seu dia a dia. Como nós fazemos habitualmente, os estudos, eles despertam dúvidas em alguns corações de irmãos que estão em outras cidades. Aqueles que ficam em dúvida aqui na comunidade, logo depois do nosso estudo, a gente esclarece. Mas aqueles que estão em outros lugares, geralmente nos escrevem e nós respondemos através do e-mail. Quando a pergunta é de interesse geral, eu costumo trazer para cá para a gente fazer uma leitura dessa pergunta e ela serve para instruir outros que possam também ter as mesmas dúvidas. O nosso irmão Luiz Montanari, ele escreve de Barueri, São Paulo. E ele tem uma dúvida aqui sobre a questão da vida eterna. Ele já ouviu a gente falar aqui que a vida eterna seria num outro lugar. Mas esta concepção de que o mundo é um lugar e a vida eterna outro, é uma concepção já ultrapassada em face das novas ideias e das revelações que estão sendo trazidas a nós pelo Espírito Santo. Hoje nós entendemos que a vida eterna é mais um estado de espírito do que um lugar propriamente dito. Existem passagens nos evangelhos que dão um indício de que a vida eterna é mesmo um estado de espírito. O apóstolo Paulo, ao escrever ao seu discípulo Timóteo, ele diz: toma posse da vida eterna. Tomar posse quer dizer tomar posse e consciência daquilo que nós somos, tomar posse e consciência de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é aquele enviado dos céus para que fossem rompidos todos os laços, todos os grilhões do pecado, que nos mantenha em torno das experiências de sofrimento, ao longo de toda a nossa história, como almas imortais que nós somos, nas muitas experiências que nós vivemos na vida material, estávamos como que subjugados pelo pecado, pelas coisas equivocadas. Então, o Senhor, nosso Deus, dos céus enviou Jesus para que Ele rompesse essas cadeias. E Ele veio a este mundo para mudar a nossa vida. Tomar posse da eternidade é tomar posse desses conhecimentos
e deixar que o Filho de Deus mude a nossa vida para sempre. Eu peguei uma passagemzinha aqui só para ilustrar o nosso irmão Luiz Montanari, o capítulo 17 do Evangelho segundo João. Eu vou fazer uma leitura, os irmãos não têm necessidade de acompanhar, é bem rápida. A introdução do capítulo diz assim: Jesus falou, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é mais uma tomada de consciência do que um lugar propriamente dito. Isso não descarta o pensamento de que quando nós deixamos esse mundo, se nós estamos no Senhor, nós ascendemos aos céus da eternidade, que é a região invisível aos nossos olhos. E lá nós passamos uma temporada, e voltamos novamente a viver as nossas experiências aqui na vida material, na construção dessa humanidade, porque a humanidade é a nossa casa. Esse é o lugar da nossa habitação, onde Deus nos enviou para que nós pudéssemos ser aqui porta-vozes da sua revelação e da sua obra. E o Senhor deseja fazer deste mundo uma humanidade feliz. Então, a eternidade, ela é mais uma tomada de consciência do que um lugar propriamente dito. E quando nós tomamos posse da eternidade, nós não perdemos a eternidade jamais, até que se encerre toda a eternidade da criação, tá bem? E tudo volte para Deus. Nós agradecemos aqui ao nosso irmão, o Luiz Montanari, e esperamos que os nossos irmãos que habitualmente acompanham o nosso estudo, quando tiverem dúvida, por favor, enviem as suas dúvidas, nós responderemos por e-mail e selecionaremos alguma pergunta, uma ou duas perguntas, para que a gente também instrua outros irmãos com o esclarecimento. Vamos em frente agora com o nosso estudo de Hebreus. Hoje vamos falar do capítulo 3. O título deste capítulo é Jesus é superior a Moisés. Vamos fazer uma leitura e vamos ver o que nós podemos aqui tirar para a nossa instrução, o que nós podemos encontrar de ensinamentos. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como um servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Essa introdução aqui entre os versículos 1 e o versículo 6, nos coloca uma ideia
de que o autor está querendo falar da superioridade de Jesus sobre a pessoa de Moisés. Alguns intérpretes, eles defendem essa ideia de querer mostrar que Jesus é superior a Moisés. Mas, diante das revelações que nós temos recebido do alto, nós temos uma visão um pouco diferente. Nós entendemos que esta casa que está sendo construída, ainda está sendo construída, é uma casa que vem sendo trabalhada há muito tempo atrás, por todos os homens de Deus, que vieram a esse mundo para poder receber a revelação do Altíssimo e fazer com que ela pudesse dar frutos. Quando se fala de casa aqui, não se está falando de um lugar, mas está falando de um povo. O autor deixa claro aqui que a casa do Senhor somos nós. E nós também temos passagens no Novo Testamento em que o Espírito de Deus diz que quer habitar em nós com seu Filho. Isso significa que Ele quer morar no nosso coração, que Ele quer mesmo ter uma comunhão plena conosco. E se isso hoje não é possível por causa da presença do pecado no mundo, e por nós estarmos vivendo numa região muito contaminada, sobrecarregada do pecado, se isso ainda hoje não é possível, no mundo novo, na Nova Jerusalém, naquela cidade celestial para a qual todos nós estamos trabalhando, ali será possível nós termos essa plena comunhão com o Espírito de Deus e com o seu Filho unigênito, que é o Verbo. A palavra, ela ensina sobre esse conceito deles habitarem em nós. E é claro que eles vão habitar em todos os que foram escolhidos e aqueles que forem salvos, aqueles homens e mulheres que fizerem a opção pelo bem. Não se trata assim da construção de um lugar. Assim como a terra prometida, embora ela tivesse a figura de ser o Estado de Israel, ela significava e significa para nós, na interpretação fiel da palavra de Deus, o novo mundo, a nova Jerusalém, que é a terra onde os homens vão viver felizes para sempre. A gente sabe que essa figura, o Estado de Israel, foi utilizado para que os homens tivessem nas suas mentes, nos seus corações, o pensamento de que há uma promessa sobre uma terra onde o homem vai viver tranquilo, essa terra vai produzir alimentos e nunca vai faltar nada para todos aqueles que habitarem ali. A nova maneira da gente interpretar as Escrituras, essa nova teologia, ela não estabelece aqui um conflito entre Jesus e Moisés para dizer que um é maior do que o outro. Ao contrário, mostra que Moisés trabalhou na casa num período diferente daquele em que Jesus trabalhou. Então não há conflito. O que a palavra quer dizer é que Moisés trabalhou na casa de Jesus, porque a casa é de Jesus, é do Senhor. E que naquele tempo o Senhor já estava trabalhando em espírito na edificação desta casa. E Moisés serviu na casa do Senhor como um servo fiel. E evidentemente Jesus é superior a Moisés, não porque ele seja mais desenvolvido ou porque ele tenha mais conhecimentos do que Moisés, porque Jesus foi escolhido entre os seus companheiros, como nós vimos aqui, para desempenhar a tarefa de ser o Messias, de ser aquele chamado para estabelecer o reino de Deus na face da terra. Então Jesus Cristo, ele é o Messias, por isso ele é maior do que Moisés, mas não por supostas qualidades que um teria sobre o outro. É importante a gente tirar essa ideia que os intérpretes, eles têm sobre um conflito de superioridade, para nós apenas concebermos que cada coisa teve o seu tempo. E cada um desses profetas, porque o Senhor também é um apóstolo, como a própria palavra diz, cada um deles desempenharam um papel. Veja que no momento da transfiguração,
Moisés é um dos que aparecem ali para o Senhor, dando testemunho de que a vida continua do outro lado e que ele teria vindo para consolar, confortar, fortalecer o Senhor momentos antes da sua prisão, que levou à crucificação e todo aquele episódio que nós tão bem conhecemos. Tá bem? Então, não existe conflito. No novo ponto de vista da interpretação das Escrituras, cada coisa tem o seu tempo, porque nós estamos tratando do mesmo povo, que está em movimento de aprendizado, de aquisição de experiências, através dos séculos, para que, no mundo futuro, eles possam ser faróis, luzes para esta humanidade. Então, seguindo aqui com as nossas interpretações, nós vamos vendo que ele chama o povo a quem ele se dirige de irmãos santos, dizendo assim: olha, vocês são meus irmãos, e espera dos irmãos que eles se coloquem como santos, não como pessoas perfeitas, que é essa concepção comum existente nos nossos dias, que nasceu na Igreja Católica, de que o santo seria alguém perfeito, que abriu mão de sua vida em benefício de um outro alguém, ou de pessoas que sofrem, ou de uma causa justa. E por isso foi canonizado e transformado em santo. Essa concepção é uma concepção católica, não é uma concepção da verdadeira igreja, da Igreja dos Apóstolos. Porque na Igreja dos Apóstolos, todos os irmãos são santos. Quer dizer, homens e mulheres que foram separados do mundo para servirem a uma causa que ainda não se cumpriu, que é o estabelecimento do novo mundo, da nova humanidade. Todos nós, no sentido verdadeiro dessa palavra, somos irmãos em Jesus. Somos santos, somos o povo de Deus, separado do povo comum, para que a gente seja instruído, trabalhado, provado, de maneira que a gente adquira maturidade, conhecimento, experiência suficiente para desempenhar tarefas ao Senhor. Esse é o sentido desta palavra e assim nós devemos receber. Ele chama o Senhor de apóstolo, diz que ele é um sumo sacerdote, né? Em que sentido que o Senhor seria apóstolo aqui? No sentido de ser enviado, mas isso também o coloca como outros enviados, para que a missão de Jesus não seja única, porque na concepção tradicional também, Jesus teria sido, na verdade, o Cristo que desceu ao mundo na forma de verbo que haveria encarnado. Então a sua encarnação seria única, e nós sabemos que Jesus é uma coisa, né? Jesus é um irmão como nós, e que tendo recebido em si o verbo vivo, a manifestação do verbo de Deus, tornou-se assim o Messias, o Cristo de Deus aqui na terra. É ele também um apóstolo, porque a palavra apóstolo significa enviado. A palavra apóstolo quer dizer isso. É ele também um enviado de Deus. E o sumo sacerdote. Em que sentido? Não é que ele precisa de um templo para fazer seus rituais e tal. De modo algum. É um sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus, para que o Senhor perdoe os nossos pecados e ele possa fazer com que o mal saia da nossa vida definitivamente. Quem toma posse das nossas vidas é Jesus, o sumo sacerdote, que intercede diante de Deus pelos pecadores, por aqueles que crerem nele, claro, não é por qualquer pecador. Se o pecador não se arrepende e clama por Jesus, evidentemente ele seguirá do pecado e acabará nas regiões da morte ou nas regiões infernais, por um tempo bastante longo. O versículo 4, ao falar que essa casa está sendo edificada, quer dizer que esses corações, os corações dos irmãos, das irmãs que constituem o povo de Deus, ao dizer que este povo está sendo trabalhado,
ao longo de uma história desenvolvida, de muitas experiências, envolve a participação de muitos servos, de muitos homens de Deus, de muitos enviados, apóstolos, profetas, que são instrumentos do próprio Deus. Mas ele quer deixar claro aqui uma coisa, que a supremacia do poder e da ação pertence ao Espírito de Deus. Ele diz que a casa e todas as demais coisas, embora Moisés trabalhasse nela e o próprio Filho, quem edifica todas as coisas é Deus. Está claro isso aqui. Então, embora a gente trabalhe, embora a gente faça muitas coisas em nome do Senhor, ainda que viermos a fazer milagres, sinais, de toda a natureza, nós não fazemos nada por nós, é o Espírito de Deus que tudo realiza através da mente, da nossa mente, ou da mente daquele que Ele escolhe para fazer os sinais e as maravilhas. Então, o Espírito de Deus é o que promove todas as coisas. A partir do versículo 7, a palavra, ela faz aqui uma lembrança dos tempos de discórdia do povo em relação ao Espírito de Deus. Quando Moisés conduziu o povo pelo deserto, em muitas situações esse povo se revoltou contra Deus, chegando mesmo a duvidar de Deus, da sua existência ali, da sua presença no meio deles. Ele faz várias considerações numa sequência, citando salmos, citando passagens do Velho Testamento, como a recordar o povo, para que eles não fizessem coisas semelhantes àquelas coisas feitas na geração passada. E é claro que esta palavra, ela tem um peso muito grande para nós, quando nós consideramos que as almas que estão recebendo a palavra hoje são as mesmas que receberam no passado. Isso tem um peso muito maior. É como se ele dissesse, olha, toma cuidado, porque no passado já foram cometidas faltas diante de Deus relacionados com a desobediência, com a descrença, com a desconfiança do povo de Deus em relação ao Criador. É como se ele quisesse nos alertar. Versículo 7, vamos à leitura. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Ele fala aqui das passagens que se encontram no livro de Números, no capítulo 20, versículos 1 ao versículo 13. Ele cita esta passagem, Êxodo, capítulo 17, também a mesma referência, em que o povo estava passando sede no deserto, e eles então fizeram uma revolta contra Moisés e Arão, para questioná-los a respeito da falta de água, dizendo, como que vocês nos tiraram de um lugar onde nós tínhamos tudo e nos trouxe para este deserto, né? Para este deserto de sequidão, não temos nem água para beber. É aquele episódio que Moisés fere a pedra com o cajado e da pedra jorra água em abundância. Esta passagem é chamada passagem de Meribá, né? Massá e Meribá, que é conhecida a região onde eles estavam, era um lugar muito seco, e Moisés fez sair a água das pedras, as chamadas águas de Meribá. E essas palavras Massá e Meribá significa revolta, desconfiança, né, tentação. Foram tentados contra o próprio Deus. E nesse momento o Espírito diz, olha, cuidado, não endureçais os vossos corações,
quando a palavra está sendo anunciada. Agora com o Filho de Deus, agora com Jesus. Isso tem um peso muito grande, irmãos, para nós que somos ainda estranhos, né, ao meio dos judeus, em face da biologia, embora muitos de nós sejam descendentes de judeus, mas esta palavra, ela precisa hoje falar de uma forma muito profunda aos judeus, porque também os judeus precisam entender que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é aquele que foi escolhido para estabelecer o reino, que eles também se convertam ao Cristo, filho de Davi, e não ao Cristo da Igreja Católica. Isso tem que ficar claro. E quando eu falo Cristo da Igreja Católica, eu falo de um Jesus que não é um Jesus real, que os homens criaram por interesses escusos, que é o mesmo Jesus da Igreja Evangélica. A Igreja Católica e Evangélica é uma mesma igreja. Elas têm uma roupa um pouco diferente, mas é uma mesma igreja, um mesmo espírito de atraso, de ignorância, de desconhecimento de verdades que agora estão sendo reveladas ao povo de Deus. Não que elas nunca tivessem vindo ao mundo, mas elas estão agora sendo reveladas ao povo de Deus. E isso envolve não só os gentios, que são as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas envolve também os judeus. É uma palavra que veio para o povo santo, para o povo de Deus. Então, quando o autor diz assim, olha, se hoje o Espírito te falar, não endureçais os vossos corações, pois o Espírito está falando. O Espírito está falando com o povo de Deus. O Espírito está falando com os judeus, o Espírito está falando com os gentios. E nós estamos falando aqui gentios, irmãos, não no sentido de serem os povos estranhos ao Senhor. Mas quando nós falamos gentios, aqui no mundo ocidental, nós nos referimos aos cristãos, que são, na verdade, também o povo de Deus. As duas casas de Israel, Judá e Israel, que formam a casa do Israel como um todo. Por isso, é importante que a gente faça uma reflexão, que a gente entenda que não é momento mais de endurecermos o nosso coração para uma revelação tão profunda como essa, que o próprio Senhor veio nos trazer. Este Jesus é aquele Messias. E eu quero deixar claro que não se trata do Jesus das igrejas, embora seja ele Senhor dessas igrejas, como está escrito, mas não aquele Jesus que os homens fizeram para atender o interesse dos homens. É um Jesus diferente, é o Jesus que cabe muito bem nas profecias que tratam do Messias, que cabe nos Salmos. Não vejo por que nós temos que continuar esperando a chegada de um outro Messias, simplesmente porque nós não concordamos com o Jesus que fizeram, que os homens construíram ao longo da história do cristianismo. Não endureçais os vossos corações nesse dia que o Espírito está chamando, como aconteceu na provocação do deserto. Não é hora de se revoltar contra Deus ou de dizer que esta palavra não é uma palavra enviada para todos, porque os judeus acreditam que não. Eles precisam entender que esta palavra foi enviada para todos, para a casa de Judá e para a casa de Israel. E segue aqui ele dizendo, versículo 9, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, e por causa disso viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração. E eles não conheceram os meus caminhos. Esses homens sempre erram nas suas decisões.
em seu coração, não conheceram os meus caminhos, por isso que eles erram. Se nós não conhecermos os caminhos do Senhor, irmãos, se nós não tivermos um conhecimento do que é a verdade, e a gente tem hoje, com a ajuda do Senhor, feito os irmãos compreender a nossa origem divina, como que saímos de Deus, por que fomos chamados deuses, por que podemos entender que a nossa alma não morre, ela é imortal. O que é receber a eternidade em nós, para que a partir de então vivamos em íntima comunhão com Deus e com o Verbo vivo de Deus. O Espírito quer nos fazer entender estas coisas, para que a gente não erre mais nos nossos caminhos. Se o homem não sabe quem ele é, de onde ele veio, como ele foi criado, e para onde ele vai, qual a missão dele na sua existência no universo. No universo, não estou falando desse mundo apenas. Os filhos de Deus existem também em outros lugares do universo, irmãos. Em outros lugares, em outras casas, em outras moradas, disse Jesus. Estaria o Senhor se referindo, quando disse que na casa do Pai havia muitas moradas, apenas aos céus da eternidade? Ou não haveria outros mundos, outros lugares, como a própria ciência hoje admite? Não sabe aonde estão esses mundos, mas pelos princípios científicos que hoje se descobriu, que foram descobertos pelos cientistas, pela ciência, sabe-se que em outros lugares do universo é uma questão só de encontrar o lugar, mas que existem muitos mundos habitados em outras regiões, com certeza, irmãos, com certeza. Tomando posse desse conhecimento, então, recebendo a eternidade de Deus, tendo sido perdoados os nossos pecados pelo Filho do Altíssimo, pelo Messias, tendo nós arrependido de toda esta vida pregressa, de caminhos errados que nós tínhamos, recebendo o Senhor com alegria, nós não morremos mais. Não o corpo morre porque é material, é de carne. A matéria está sempre em transformação, mas a nossa alma não morre mais. Daí o Senhor afirmar que ali entre eles, em certa passagem, havia alguns que não veriam a morte, até que o reino chegasse. Morreram fisicamente, mas as suas almas não morreram. Por quê? Porque falava da morte espiritual. Dessa nós precisamos ter medo. Da morte do corpo nós não precisamos temer, porque ela faz parte da nossa existência material. É uma lei da própria natureza. Os irmãos podem observar a natureza. As plantas morrem, os insetos morrem, os peixes morrem, as formigas, todas as coisas morrem. Os passarinhos, as flores. Tem um tempo de existência que é apropriado ao momento que aquela realidade está existindo. Mas passado certo período, aquilo deixa de existir para se renovar, nascendo, reproduzindo, novas formas são criadas para que as almas continuem existindo através dos tempos. Com qual finalidade? Construir o mundo futuro, construir a nova Jerusalém, que é produto das nossas mãos. Amados, seria maravilhoso que o Senhor viesse aqui depois do juízo e dissesse: olha, bom, como acabou agora o juízo, só estamos com os salvos, eu vou estralar aqui os dedos e vai se formar aqui a grande cidade celestial. Vocês poderão viver ali com olivais, com frutas à vontade, com mel, abelhas produzindo mel, vocês vão viver para sempre aqui, tudo mais. Tudo isso
pode ser feito por Deus? É claro que pode, Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Mas Deus iria contrariar todo o processo da criação que Ele fez para nos entregar as coisas prontas? Ou é mais lógico nós admitirmos e concebermos que o mundo futuro será produto do trabalho das nossas almas? Eu penso que é mais lógico nós admitirmos que o mundo futuro, a Nova Jerusalém, será produto do trabalho das nossas almas, de todos nós. Mas quem é que faz, na verdade, a casa? É o Espírito de Deus, que através das nossas mentes vai fazer um mundo novo, vai fazer com que a gente possa construir as coisas para que elas permaneçam para sempre, porque não haverá mais caminhos errados, como diz aqui o autor. Isso nos parece lógico, isso nos parece inteligente. Eu não quero aqui dizer que os irmãos que pensam que Deus fará as coisas num passe de mágica, que eles estão errados, e nem quero condená-los. Nós respeitamos perfeitamente aqueles que concebem as coisas de uma forma mais sobrenatural e mais mágica. Tudo bem, que sigam com as suas concepções. Se elas não forem verdade, cedo ou tarde eles terão que aprender. Mas nós, para andarmos bem, para nós andarmos com as pernas firmes, convém a gente seguir um caminho inteligente. Esse me parece o caminho mais sensato, que o futuro será produto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa perseverança e dos caminhos que nós estamos aprendendo a trilhar. Eu penso que é o mais certo e creio que isso sustentará a nossa fé e a nossa esperança de que há um mundo melhor nos aguardando. Com esta geração que erraram os caminhos, e com qualquer homem e mulher que errem os caminhos do Senhor, ele diz aqui: jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O que quer dizer repouso? Nós vemos aqui que ele disse: aquela geração não chegou na terra prometida, não entrou na terra prometida, aquela geração, que todos pereceram no deserto. Então, quando entraram na terra, cumpriu-se a promessa. Então, entrar no repouso do Senhor não é chegar num lugar e descansar para sempre, não fazer mais nada. Não é assim. É chegar na terra prometida. É chegar na Nova Jerusalém. Chegar no mundo novo. Nós estamos ainda caminhando no deserto. Não podemos dizer ao Senhor: ó, Senhor, afinal de contas, cadê a vida santa, abençoada, tranquila que o Senhor prometeu que iria nos dar? Cadê o lugar de paz se o mundo está um lugar infernal? O mundo está se transformando no inferno. Não é verdade, irmãos? Onde todas as pessoas se aceitam como elas são, e não há conflito entre o bem e o mal já tomou conta. É claro que ele já tomou conta. Ele já se impôs ao homem. Ele estabeleceu que todo mundo tem que respeitar todo mundo, independente do que a pessoa faça ou pense. Ora, isso não passa de uma grande desordem espiritual. A verdade é que existe um conceito equivocado no homem em torno da liberdade. Ele pensa que é livre para fazer e pensar no que ele quiser, mas isso é ilusão. Essa liberdade é uma escravidão, ela produzirá os seus frutos no tempo devido. O homem só pode ser livre verdadeiramente se ele conhece esta realidade aqui, que é a realidade do Espírito, da imortalidade da alma e dos planos que o próprio Criador tem para o mundo, para este orbe, para este planeta. E quem se revoltar contra isso, não entrará no repouso do Senhor, não entrará no mundo novo, não participará. A ira de Deus virá sobre ele. Eu quero dizer aqui aos irmãos, é bom a gente deixar claro, porque depois o vídeo vai lá para a internet, o pessoal vai assistir, né? Nós queremos deixar claro aqui que a ira de Deus, que nós falamos aqui, não tem nada a ver com ameaças, com castigos, com coisas religiosas. A igreja está ameaçando. A igreja está ameaçando. Não tem nada a ver com coisas
de igreja. Isso aqui é lei natural. A ira de Deus é o sistema criado por Deus que se revolta contra quem vai na contramão da vida. É um mecanismo da criação. Como as leis químicas, as leis da física. Não é assim? Lá no laboratório, quando você mistura dois produtos indevidos, tudo não explode e vai para o espaço? Não é isso? Por quê? Porque você contrariou uma lei da química. Ora, se você contrariar uma lei de Deus, uma lei que governa as regras do comportamento. Nós estamos com um jogo hoje aí de Corinthians e Palmeiras. Eles estão nos atormentando com foguetes. Então, irmãos, se nós contrariarmos as leis naturais, as regras de Deus relacionadas com o comportamento que Ele estabeleceu, a ira dele vem sobre nós. Há uma explosão de sofrimento e de tragédias que vem sobre a nossa existência. Nós precisamos entender os mecanismos da criação, da vida, e se adequar, se ajustar a eles, para que a nossa felicidade seja plena em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar onde nós estivermos. Isso é fundamental. Então o Senhor diz, olha, jurei na minha ira que esses que se revoltaram contra mim, que eles não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, versículo 12, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, um coração infiel, para se apartar do Deus vivo. E quando ele fala do Deus vivo aqui, irmãos, ele está combatendo os ídolos, mostrando que aqueles deuses representados por imagem não são Deus que possa fazer algo por nós. O verdadeiro Deus é um só, que é o que criou os céus. Criou os céus, a terra e todas as coisas que existem neles. Então, nunca haja em qualquer um de nós um coração mau, um coração infiel, para se apartar do Deus vivo, porque a maldade, a infidelidade nos aparta de Deus. Estabelece entre nós e Ele um abismo intransponível. Depois só o sofrimento poderá nos conduzir de volta a Deus. E põe sofrimento nisso. Dói. Exortai-vos, versículo 13, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, quer dizer, a todo instante, em todos os momentos, exortemos uns aos outros a andar no caminho do Senhor ou nos seus caminhos, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso significa que no mundo existem coisas que podem nos iludir, que podem nos tirar do caminho, porque não temos como saber se já estamos salvos. Eu tenho afirmado aqui que se estamos salvos, nós não voltamos mais ao pecado. Isso é o que diz a palavra. Mas nós não temos a certeza que estamos salvos. Então a salvação precisa ser procurada todos os dias por nós. Daí a palavra dizer, olha, vocês precisam exortar uns aos outros a todo tempo, para que nenhum de vocês endureça os vossos corações pelo engano do pecado, das coisas erradas, porque nos tornamos participantes de Cristo. Ora, se fomos salvos por Jesus, nós estamos em plena comunhão com o Verbo vivo, com Jesus, o Cristo. A nossa mente entra em contato com a mente do Cristo. O apóstolo Paulo diz, nós temos à nossa disposição a mente do Cristo. Veja, irmãos, se nós nos apartarmos do Senhor, nós vamos ficar destituídos dessa glória, desta fonte de sabedoria, de felicidade, de saúde, de realizações, de prosperidade. Eu falo de prosperidade espiritual, porque material é bobagem. Nós não precisamos ter prosperidade material, embora tenhamos necessidade de ter os recursos para a realização que nos cabe no presente tempo. Em outros tempos, teremos mais coisas, talvez. Aí, segundo a necessidade de cada um, o Senhor dará. Mas agora é tempo de sobrevivência. Não é? É tempo de sobrevivência.
nós nos tornamos participantes de Cristo. Isso se nós retivermos firme o princípio da nossa confiança até o fim. Se a gente manter a nossa fé viva. E ele então fala de novo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, provocaram o Senhor, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem o Senhor ficou indignado durante esses 40 anos, não foi porventura com aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? O que ele está falando aqui, que não foram todos os que pecaram, e que os corpos deles caíram no deserto, por causa da ira de Deus. Mas nós sabemos que todo o povo não chegou, chegaram alguns, meia dúzia de almas que chegaram lá, que entraram na terra prometida, que vieram lá do Egito. Foram poucos que entraram. E as almas que foram também obedientes, mas que morreram por causa do tempo, evidentemente, elas iriam nascer na terra prometida, nascer de novo. Daí a necessidade, irmãos, da gente conceber esta possibilidade para que as coisas escritas, elas tenham um sentido lógico, inteligente, racional. Se não é assim, a Escritura fica de uma forma ininteligível, não dá para entender o que está escrito aqui. E ela serve, assim como serve a muitos, apenas de uma muleta, aonde passagens são pegas aleatoriamente para sustentar as lutas da vida temporal, sem que isso tenha um significado mais profundo, que é o significado eterno. Havendo então alguns ouvido, provocaram o Senhor, mas não foram todos. E com quem o Senhor ficou indignado durante 40 anos? Não foi porventura com aqueles que pecaram? Sim, com aqueles que pecaram. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, que era na terra prometida, senão os que foram desobedientes? Olha só, não se pode desobedecer ao Senhor, não se pode revoltar contra o Senhor, não se pode dizer que aquilo que o Espírito está dizendo não é verdade. Quando ouvires hoje, não endureçais os vossos corações, irmãos. Não resistais ao Espírito Santo. Essa palavra é pesada. Não podemos resistir ao Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo ensine você as verdades que ainda não foram ensinadas dentro da igreja. E tenha certeza, o Senhor está levantando outros homens em outros lugares para falar as mesmas coisas, porque é chegado o tempo do fim. E aqueles que não tiverem um conhecimento verdadeiro das coisas celestiais, espirituais, eles não vão suportar as perseguições, porque haverão muitas perseguições nesse tempo. E somente quem tiver a verdade, quem tiver a verdade de Deus no seu coração e a verdadeira fé, suportará. Os que não tiverem esta verdade, os que não conhecerem a realidade da criação e o que nos aguarda, não suportarão, deixarão de ser crentes, porque nós somos crentes, sabemos, fazemos e acontecemos, porque hoje nós temos liberdade religiosa, nós podemos falar o que a gente quer. Mas se amanhã nós não tivermos mais essa liberdade religiosa e formos perseguidos por causa da palavra de Deus, pode ter a certeza que muitos deixarão de ser crentes, que muitos deixarão de falar no nome do Senhor. Mas nós, se somos o povo de Deus de verdade, nós teremos que suportar também essas dificuldades. Vemos, para encerrar, versículo 19, no versículo 19, para nós encerrarmos, a palavra diz, vemos que eles não puderam entrar no repouso do Senhor, na terra prometida.
Por quê? Por causa da sua incredulidade. Incredulidade, desobediência, infidelidade, são essas palavras que foram faladas aqui. Revolta, incompreensão, todas essas coisas foram escritas aqui pelo autor para que nós pudéssemos estar atentos. Olha, não endureçais os vossos corações como na tentação do deserto. Lembremos-nos dessas coisas, porque elas estão escritas aqui como forma de nos fazer recordar daquilo que aconteceu com as gerações passadas. Isso não pode acontecer nos nossos dias. Sejamos fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, tenhamos confiança no Senhor e sejamos fiéis depositários, dispenseiros, dizia o apóstolo Paulo. Cuidemos com amor das coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, entregando a quem precisa dessas coisas, consolando, instruindo, levando paz, levando a oração, levando a palavra de esperança, de eternidade a quem estiver precisando desta palavra, dessas riquezas das quais nós somos e devemos ser fiéis depositários. O Senhor está colocando nas nossas mãos, vamos utilizar bem dessas riquezas para o consolo, instrução, esclarecimento de quem nós pudermos alcançar. Que Deus nos abençoe, abençoe os irmãos que estão recebendo a palavra nas outras cidades e que em breve nós possamos estar novamente reunidos para o exame dos escritos sagrados. Fiquem em paz, que a alegria e a serenidade do Filho de Deus fique nos nossos corações para sempre. Amém. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, do versículo 6 em diante. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, do versículo 6 em diante. Quando nós estamos escutando a palavra do nosso bom Deus, e quando esta palavra é anunciada ao seu povo, muitas vezes nós ficamos constrangidos, porque parece que é uma palavra que traz notícias que não são boas. Mas se nós nos atentarmos, nós vamos perceber, irmãos, que a palavra traz boas novas a nós. Porque, primeiro, ela nos diz que o nosso Deus, Ele está construindo uma nova humanidade. O nosso Deus está forjando um povo especial. Um povo que um dia vai liderar esta grande humanidade. Por isso nós falamos boa nova. Por isso nós falamos que o Senhor está anunciando a cada um de nós algo especial. Quando nós olhamos para fora, nós ouvimos falar de muitas coisas tristes. Mas a mesma palavra diz: tudo isto é necessário. Jesus chegou a afirmar: é necessário o escândalo, mas ai daqueles que os fazem. Mostrando que tudo isso tem um planejamento. As mãos do nosso Deus poderoso estão sobre todas as coisas. E que nós temos que confiar nele. Embora aos nossos olhos da carne tudo parece estar errado. Não está, irmãos. Tudo está correndo como o nosso Deus quer. Tudo está acontecendo no tempo do nosso Pai. Por isso nós temos que confiar
no Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, nesta carta, ele vem falar de uma luta espiritual. Ele vem falar de muitas aflições que está sobre o povo de Deus. Mas também vem nos admoestar e dizer como que nós temos que caminhar diante destas aflições. Inicia no versículo 6 do capítulo 5, dizendo: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja, queridos, primeiro a palavra está dizendo que nós temos que humilhar diante do nosso Deus. Aos olhos do mundo isto parece estranho, porque a palavra humilhação, ela traz para nós um rebaixamento, nós rebaixarmos isto aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus não. Porque aos olhos do nosso Pai, irmãos, Ele está dizendo que nós temos que ser dependentes das suas mãos poderosas. Que nós temos que esvaziar o nosso coração para que Ele possa então entrar e transformar as nossas vidas. Por isso Ele diz com muita clareza para nós: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Para quê? Para destruir? Não, para que Ele possa te exaltar. Veja o propósito do nosso bom Deus. Ele quer exaltar a nossa alma, o nosso espírito, mas para que isto aconteça, irmãos, nós temos que estar na dependência dEle. Jesus também chegou a afirmar: olha, aqueles que querem caminhar, vir após mim, negue-se a si mesmo. É nesse sentido, quando nós negamos a nós mesmos, deixando a nossa vaidade, deixando o nosso orgulho de lado, tenhamos a certeza, irmãos, as mãos de Deus vão estar sobre a nossa vida. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos abençoar profundamente, irmãos. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Porque nós somos povo de Deus, irmãos. Vamos lembrar do nosso passado. Quando nós estávamos no deserto. Para qualquer povo, ali haveria a morte. Mas para nós não. O nosso bom Deus derramou o seu maná sobre nós. E nós alimentamos, irmãos, o nosso corpo e o nosso espírito. O que tem no deserto, irmãos? Morte, escorpiões. Mas o nosso Deus sempre velou pelo seu povo. Ele sempre derramou as suas muitas misericórdias sobre nós, irmãos. Por isso, vamos estar atentos e deixar que esse nosso Deus possa nos conduzir. E vai mais o nosso querido apóstolo dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha quem está à nossa volta. Nós já somos alvo dele há muito tempo. Há muito tempo ele está atrás de nós, irmãos. Mas sempre o nosso Deus nos deixou de pé. Sempre o nosso Deus olhou por nós. Mas diz o Espírito para nós, nós temos que ter sobriedade. O que é isto? Equilíbrio, irmãos. E quem pode nos dar o equilíbrio senão o Espírito do nosso Deus? Se nós buscamos o nosso Deus de todo o nosso coração, tenhamos a certeza, o equilíbrio estará conosco. Nós vamos saber fazer e realizar as boas obras do nosso Deus em todos os lugares que nós estivermos.
nós vamos ser bons pais, nós vamos ser bons filhos, nós vamos ser bons irmãos e nós vamos fazer a vontade do nosso Deus. Tenhamos a certeza. Mas saibamos, nós temos um que está à nossa volta, como está dizendo, como um leão a bramar, porque o espírito do mal, irmãos, ele está aí para matar, para roubar, para destruir. Por isso, se nós estivermos com o nosso Deus, se nós andarmos segundo as palavras do nosso Senhor, se nós deixarmos ser conduzidos por Deus, irmãos, tenhamos a certeza, Ele pode cirandear a nossa vida, mas não vai nos matar. E diz, para finalizar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resistir firmes na fé, acreditando que nós temos um bom pastor, que está pastoreando há muito tempo as suas ovelhas. Fé no Filho de Deus, colocando as nossas vidas ao seu dispor, deixando Ele nos guiar, deixando Ele nos instruir, deixando Ele nos ensinar através da sua palavra e do seu Santo Espírito. Por isso, esta oportunidade que nós estamos tendo, irmãos, tenhamos a certeza, ela é única para nós. Ela é abençoada para nós nesse instante, porque é nesse instante que o Senhor quer sim falar conosco aos nossos corações, mostrar para nós que existe sim saída, se nós tivermos fé no seu Espírito. Que Ele abençoe profundamente a igreja, abençoe o seu santo povo que está espalhado por este mundo e a palavra que será ministrada neste dia. Amém. Nós gostaríamos que a comunidade nos acompanhasse ao Salmo de número 80. Quando nós examinamos os textos do Novo Testamento, é muito comum nós percebermos uma instrução de Jesus afirmando que está procurando as suas ovelhas. As ovelhas que em algum tempo se perderam. Porque se elas se perderam, elas já participavam de uma casa de onde saíram e se espalharam pelo mundo, acabando por se perder nas ilusões desse mundo. Nós percebemos também que o Senhor dá uma enorme importância em encontrar aquele que se perdeu. Ele dizia que há mais alegria em encontrar um pecador que se converte ao Senhor do que por 99 justos que já foram encontrados. E se nós pensarmos bem, irmãos, nós vamos ver que existe uma lógica no pensamento de Deus, porque o Senhor quer encontrar todas as suas ovelhas. Mas não só isso, o Senhor, Ele também trabalha as suas ovelhas. Ele prova as suas ovelhas. Ele abandona as suas ovelhas por certo tempo. Evidentemente, o Senhor Deus sabe onde estão todas as suas ovelhas perdidas. E por que Ele não as encontrou rapidamente? Por que o Senhor, sabendo onde estavam as suas ovelhas, e onde elas se encontram atualmente, Ele não envia profetas para juntá-las?
porque o Senhor tem coisas a ensinar a essas ovelhas. Isso é de agora? Não. Isso faz parte da história do nosso povo. Nós também já estivemos perdidos em algum momento, até que o Senhor fez com que nós pudéssemos encontrar o caminho. Vivemos com o Senhor por um momento, nos perdemos, nos afastamos do Senhor, queremos voltar para o Senhor. A palavra de Deus, ela mostra que isso é o processo natural de aperfeiçoamento das consciências, das almas que somos nós, almas eternas, dotadas da imortalidade do próprio Criador. Os planos de Deus para nós vão muito além dos gozos terrenos, do desfrute das coisas que a vida material pode nos oferecer. Evidentemente, os planos de Deus vão muito além das coisas pessoais. Envolve a felicidade de um mundo, desta coletividade que é a humanidade, com todas as suas nações, povos, culturas, que precisam ser modificadas, trabalhadas, instruídas, porque nós sabemos que muitas dessas nações adoram deuses que não tem nada a ver com o Deus da verdade. Têm um estilo de vida, fazem coisas que desagradam o Criador. Evidentemente, o Senhor deseja que esta humanidade como um todo deixe essa condição de primitivismo para ascender à condição de um mundo civilizado. Com toda certeza, esse mundo nosso não é civilizado, irmãos. Com toda certeza. É um mundo que carece de instrução. Ainda que haja sinais de inteligência, de ciência, de organização, mas não são sinais suficientes para manter esta humanidade, que é um corpo, mantê-la viva. Não é suficiente. Quando nós trazemos esse mesmo pensamento para a vida individual, nós também sabemos muitas coisas. Falamos de deuses, falamos que temos fé, falamos de um Deus que hipoteticamente existe apenas na nossa consciência, mas não é o Deus da verdade, porque este Deus, ele tem propósitos para cada um de nós. E se nós estamos perdidos, nós precisamos voltar para Deus, porque nós saímos de Deus, nós nascemos de Deus. A nossa alma é uma fagulha divina, irmãos, a quem o Senhor deu consciência de existência individual. Por isso sabemos que nós existimos. E se somos eternos, e se existe uma ordem universal e um plano que está se desenrolando para esta humanidade, assim como para toda a criação de Deus, eu preciso fazer parte desses planos. Ir contra a ordem estabelecida por Deus é quebrar a cabeça. A causa do sofrimento humano é só uma. É o desconhecimento da verdade de Deus. Não é da verdade da igreja. São coisas distintas. A igreja é uma criação do homem, que não entendendo a verdade profunda do Criador, assim como a eternidade de todas as coisas, criou as suas próprias concepções acerca de Deus, acerca da adoração, dos procedimentos que supostamente agradam a Deus, que são bem diferentes daquilo que nós encontramos publicado por Deus nos escritos sagrados. Deduz-se, então, que nós precisamos conhecer os escritos sagrados e não encontrar essa ou aquela religião para nos ajudar. Nós precisamos conhecer os escritos santos do nosso Deus, onde está a instrução sobre todas as coisas.
sobre a nossa conduta, sobre a nossa alimentação, sobre o nosso procedimento moral, o que devemos fazer diante de todas as circunstâncias da vida. A instrução está escrita neste livro. E o mundo está sendo sufocado pela ignorância que predomina nos corações dos homens, apesar de toda a instrução que o homem tem acerca da ciência. O Salmo de número 80, ele é um clamor daquele que reconhece a existência do seu Deus, daquele que reconhece que está afastado de Deus e que precisa que este Deus volte a cuidar dele. Conversando com Deus, o salmista diz: tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, ouve a nós. Tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Isso quer dizer, irmãos, mesmo sendo o povo de Deus, nós precisamos falar com esse Deus. Não é num lugar, não é num momento especial, num dia em particular, escolhido segundo a lua, segundo o ciclo dos dias, do tempo e tal. Nada disso, irmãos. É no momento que o Senhor nos chamar. É no momento que nós sentirmos a presença dEle, nós precisamos falar com Ele e dizer: Senhor, ouve-nos. Senhor, volta para nós. O versículo 3 começa dizendo assim: faze-nos voltar, ó Deus. Por quê? Porque nós mesmos, irmãos, pela nossa própria força, pela nossa própria fé, pela nossa própria capacidade, nós somos impotentes para voltar para Deus. Disse o pregador que me antecedeu, que nós temos um inimigo que anda à nossa volta, nos sondando, que quer nos destruir, que veio para nos matar, não para nos matar fisicamente, como algumas pessoas imaginam. O nosso problema não é a morte física, o nosso problema é a morte espiritual. Quando nós estamos destituídos da glória e da graça desse Deus que é vivo, porque opera todas as coisas, nós estamos mortos. E eu digo a vós, irmãos, não é mortos pelos nossos pecados morais. Mortos porque nós estamos negando o nosso Deus e querendo andar pelos nossos próprios pensamentos e concepções. Ele está à nossa volta e quer nos destruir. Ele aguarda para ver se nós estamos favoráveis para nos matar e para nos arrastar para o buraco espiritual onde ele vive, as regiões do abismo, como diz a Escritura. E se ele se apoderar da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa vida, a nossa existência nesse mundo será cercada de tragédias, de erros, de equívocos e de insucessos de toda a ordem. Porque nos afastamos de Deus. E quando a desgraça vier bater na nossa porta, você que está ouvindo essa palavra, saiba que você precisa falar com este Deus. Não é reclamar porque você está sofrendo, não. É dizer a Ele: Senhor, olha para mim, me faz voltar para Ti. Porque eu preciso, Senhor, que o Senhor me faça voltar para Ti, porque das minhas forças, da minha inteligência, da minha fé, das minhas concepções, eu não consigo voltar. Faze-nos voltar, ó Deus,
resplandecer o teu rosto e nós seremos salvos. Não precisa de nada. Faz resplandecer o seu rosto sobre nós, a sua luz, a sua bênção sobre nós, o seu poder sobre nós, e seremos salvos. É simples assim, irmãos. Quisera houvesse alguma coisa que nós pudéssemos fazer para agradar a Deus. Talvez dar comida aos pobres, talvez andarmos a pé até um santuário distante, subir uma escadaria de uma igreja, de um templo de joelhos, fazer um jejum longo sem comer, para nos martirizar, talvez até nos autoflagelar, enfim. Alguma coisa que pudesse agradar a este Deus, com toda certeza nós iríamos fazê-lo. Mas o Senhor não se agrada de nada dessas coisas, porque o nosso Deus não precisa de nada que é nosso, irmãos. Nós precisamos de tudo que é dele. Então nós queremos só dizer a ele: Senhor, resplandeça sobre nós a luz do teu rosto. É só o que nós precisamos, porque seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Eu estou orando, o Senhor não me ouve. Não tem isso. Pastor, eu oro, eu peço, eu faço, aconteço, e o Senhor não me ouve. Deve haver alguma coisa errada com Deus. Deve haver alguma coisa errada com Deus. Eu estou pedindo para Ele, Ele não está me ouvindo. Deve haver alguma coisa errada com Deus. Que tal se tiver alguma coisa errada com você? Que tal? Pode ser com você que está errado alguma coisa nesse coração, endurecido. Até quando, Senhor? Pergunta para Ele. Ele vai te falar. Tu os sustentas com pão de lágrimas, lhes dá de beber lágrimas com abundância, falando do nosso povo, de todas as coisas que o nosso povo passou até chegar aqui. Irmãos, nós somos aquelas mesmas almas que saíram do Egito e estiveram no deserto durante 40 anos. A maioria de nós pertencemos ao povo de Deus. E os que não estão entrando para a casa do Senhor, porque a porta está aberta para que todos possam entrar. Pega essa escritura e vê a história do nosso povo, para você saber o que é o povo de Deus. Por que o povo de Deus sofre? Sabe por que o povo de Deus sofre, irmãos? Porque o povo de Deus é Deus na terra. É só por causa disso. É Deus na terra, irmãos. Se você vai receber na tua casa uma alma que é um filho do Altíssimo, que está vindo para o mundo para dar a sua contribuição para a construção desta humanidade, à sua volta vão estar espíritos maus, sondando, vendo oportunidade para atormentar a sua vida. Sabe por quê? Porque você vai receber na sua casa uma alma que é de cima. É só por causa disso. Amém? Não é por nossa causa não, irmãos. Acha mesmo que o Satanás vai se preocupar com você? Acha mesmo que ele acha que você é alguma coisa que tem valor para ele? Ele acaba com você, destrói você. Mas porque você representa o Senhor, porque você representa a luz, porque você representa a verdade, porque nós fazemos parte do grande plano de transformar esse mundo selvagem, este mundo grosseiro, numa civilização digna desse nome. É por isso que ele não gosta de nós. É por isso que ele quer nos destruir. É por isso que o nosso povo sofreu ao longo de todo este tempo agressões de toda a ordem. Este salmista lamenta, diz: Senhor, você nos sustenta com pão de lágrimas. Você nos dá a sustentar, a beber lágrimas em abundância. O Senhor põe em contendas com os nossos vizinhos, nos faz brigar com eles. Os nossos inimigos, Senhor, zombam de nós. Ele está fazendo uma reclamação aqui ao Senhor. Os irmãos estão percebendo? Ele está falando em nome do povo. E, Senhor, até quando? Volta-te para nós. Nós oramos, o Senhor não escuta.
Será que nós entendemos por quê? Essa dificuldade do bem se fazer presente? Porque somos representantes de Deus, irmãos. Representante de Deus não é o sujeito que é profeta, não. Representante de Deus são aqueles que têm condições de anunciar as boas novas. Homens e mulheres que podem trazer ao mundo almas que vão transformar esta humanidade. Homens que estão a serviço do Senhor. A serviço do bem, da verdade, da justiça. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ele fala de novo. Como se quisesse convencer a si mesmo dessa possibilidade. Dizendo, olha, eu não preciso de nada. Nós não precisamos de nada, irmãos. Nós precisamos pedir para Deus resplandecer sua luz sobre o nosso rosto, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida. E dizer para o Senhor, nós queremos te servir, não é se servir do Senhor, não. Não bate na casa do Senhor para pedir dinheiro para o Senhor. Não bate na casa do Senhor para pedir emprego para Ele, não. Para pedir saúde para a tua casa. É claro que o Senhor sabe de todas essas coisas, você não precisa pedir. A igreja e a casa do Senhor não é lugar onde você vai pedir sobre coisas terrenas para Ele. Jesus deixou claro no Sermão do Monte, discorrendo sobre todas as possibilidades, e tratou também da alimentação, do morar, do vestir, do comer, e deixou claro que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, eu preciso entender o mecanismo da vida e participar desse mecanismo que o Senhor está neste mundo promovendo para o bem desta humanidade. Depois disso, eu acrescentarei as coisas naturalmente na sua vida. Amém. Não precisa pedir. Quem está te chamando já sabe que você precisa. Não disse Jesus, olha, o Senhor sabe antes de você pedir, sabe tudo que você precisa. É claro que Ele sabe de todas as coisas, irmãos. É claro que Ele sabe. Então entra na casa do Senhor, diz, Senhor, em que posso servir na tua causa? Para que eu presto? Fala para Ele assim. Se eu sirvo para quê, Senhor? Posso orar para o meu vizinho? Pode. Meu vizinho está doente, vai lá, põe a mão na cabeça dele, ora, pede para a doença ir embora. Mas pastor, é só isso? Ué, você quer que faz o quê mais? É pouco? Pede para a doença ir embora em nome de Jesus. Não precisa excomungar, não precisa exorcizar, nada disso. Põe a mão, ora, fale do Senhor da vida, fale do poder de Deus. Se Deus quiser, você ficará curado. A sua doença vai embora em nome de Jesus. Amém, faz isso. Dá para servir desse jeito? Você quer fazer alguma coisa complicada? Dá para você ler o Evangelho para a pessoa? Vou ler a palavra de vida eterna para você. Dá para ler um salmo para ele? Lê o salmo. Esse aqui é muito grande, mas lê um salmo menor. Pega o 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, tal. Todo mundo conhece. Faz isso. Para servir o reino. Irmãos, faze o bem a todo instante que você puder. Diga ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me prepare para que eu possa fazer o bem. Em todos os momentos, em qualquer circunstância, porque eu quero te servir. Fala isso, esquece sua doença, esquece o negócio de serviço, o filho cheio de história em casa, esquece disso. Chega na casa do Senhor e diz, eu quero te servir, pronto. Vai servir o Senhor, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Tá bem? Agora vem pedir bobagem para o Senhor, vem pedir comida para o Senhor, riqueza. Vem pedir prosperidade para o Senhor para você ver o que você vai ganhar. Vai entrar no circuito um outro sujeito, um outro espírito, o dono das riquezas do mundo, e vai te dar o que você quiser. Depois você prepara para receber a fatura. Você acha que o diabo vai te dar coisas do mundo e não vai te cobrar? Acha mesmo que ele vai te dar riqueza, poder, glória nesse mundo? Todo mundo vai achar você bonito, legal, interessante, magnífico. Olha, que bom que você está aqui na minha vida e tal. E não vai cobrar a fatura, ele vai cobrar de você. E a cobrança é dolorosa. Amém?
dolorosa. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste-lhe lugar, fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos que passassem por ela a vindimassem? O javali da selva a devasta, as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vide. O salmista está dizendo, Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, trouxe para a terra prometida. Nós nos estabelecemos aqui. Esta terra produz de todo tipo de fruta e maravilhas. Por que o Senhor permitiu que os estranhos pudessem entrar nela de novo? Por que o Senhor tem nos feito passar vergonha perante os nossos inimigos e vizinhos? Ele pede explicações a Deus. Acontece que a terra prometida não é o Estado de Israel, é o mundo novo. A nova humanidade, irmãos. Nós estamos sendo chamados para participar deste reino. Este reino, segundo as profecias, ele não vai passar mais. Amém? Quando João Evangelista fala do reino do Messias, ele diz, será estabelecido para sempre. Não passará mais a nenhum outro reino. Essa é a terra prometida, a terra em que todos vão viver em paz. Com comida para todo mundo, moradia para todo mundo. À vontade, abundante. Comida, você vai enjoar de comer. Amém? Moradia, você vai enjoar de morar. Que tamanho que você quer a tua moradia? A gente faz uma para você. Eu brinco sempre com o pessoal, digo só que você tem que limpar e cuidar da casa. Porque não vai ter empregada doméstica lá no mundo novo. Você vai cuidar da tua casa, você e seus filhos. Então, se você pedir um palácio com 15 quartos, 50 quartos, você vai ter que limpar eles. Amém? Eu acho que todo mundo vai querer uma casinha modesta, né? Acho que uns 2 quartos tá bom e tal. Para criar os meninos e tudo mais. Mas vai ter abundância de bens para você. A vida vai ser abundante em todos os sentidos para nós. E para deixar claro, irmãos, que essa morte, essas provas, essas tragédias que existem no mundo não vão mais existir. Isaías diz, nenhuma criança mais vai morrer jovem. Todas as crianças morrerão de 100 anos. Os velhos cumprirão seus dias. Não haverá mais morte prematura. A vida será vivida em plenitude por todos nós. E pelas gerações futuras que vão vir sobre o mundo, nossos filhos, netos. E nós nasceremos outras vezes no futuro. Nas nossas famílias, em outros lugares, conforme Deus assim determinar. Ele está reclamando aqui, dizendo para o Senhor, Senhor, afinal de contas, o Senhor tirou a gente do Egito, o Senhor plantou uma vinha aqui em Israel, trouxe a gente para cá com uma dificuldade danada. Nós nos estabelecemos, estava tudo bem, agora o Senhor nos destrói. Agora o Senhor põe as pessoas para brigar com a gente. Afinal de contas, o que o Senhor quer? E o Senhor está dizendo o que Ele quer. O Senhor está revelando ao seu povo o que Ele quer. O javali da selva, versículo 13, a devasta, as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende a nós aí do lugar onde o Senhor mora nos céus. Vê essa situação, veja, venha visitar esta vide, e a videira que a tua mão direita plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o seu rosto sobre nós e nós seremos salvos. Amém? Ele quer nos dizer o seguinte:
a situação pode estar difícil, complicada, aflitiva para nós que somos homens de Deus. Irmãos, andar pelas ruas da cidade é uma tristeza enorme. Nós estamos vendo muitas coisas que desagradam o nosso Deus serem tratadas com a maior naturalidade. A apostasia entrou no mundo. O homem foi iludido pelo mentiroso. Isso nos entristece. A casa do Senhor está abatida de todas as maneiras. Nós vemos que o diabo entrou até na casa do Senhor. Hoje tem pessoas que falam em nome do Senhor e estabeleceram verdadeiros comércios dentro das casas do Senhor. Isso é uma vergonha para nós. Estamos com uma vinha onde o inimigo entrou dentro dela e ele está destruindo a vinha. E nós estamos aflitos e dizendo: Senhor, Senhor, até quando? Volta-te para nós. E nós, como povo de Deus, precisamos dizer ao Senhor: Senhor, não te detenhas. Não é assim que diziam os profetas? Senhor, não te detenhas. Volte logo. Venha por fim a essa desgraça que está sobre este mundo. E o Senhor virá. Está preocupado? Com o quê? Com amanhã? Você sabe o que vai acontecer depois de amanhã? Na outra semana, daqui um mês, daqui um ano? Você não tem nem ideia. Nós não temos nem ideia do que está acontecendo, irmãos. Não temos ideia. Não te preocupes. Repita constantemente, como esse salmista faz aqui: Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Amém. Não te atormentes. Clame ao Senhor. Ele não deve demorar, com certeza. E quando ele voltar, ele disse: olha, o dia que eu voltar, que você não seja pego bebendo com os ébrios, que você não seja pego fazendo aquilo que os homens comuns fazem, porque eu tirarei o teu nome do livro da vida. Ele diz simplesmente isso. Cabe a nós que somos povo de Deus, viver como um povo separado deste mundo. Vivermos de uma forma diferente desses homens e mulheres que se deram ao inimigo. Se somos santos, nós precisamos ter santidade na nossa vida e dentro da nossa casa, para que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre em oração, em serviço, juntos, congregados, firmes, para assumirmos as tarefas que Ele haverá de colocar sobre nós. Temos muitas coisas a fazer em nome de Jesus. Que sejamos abençoados, nós que estamos reunidos aqui, o povo que recebe a palavra nas outras localidades, todos nós sejamos abençoados poderosamente nesta noite. O Espírito de Deus, Ele possa trabalhar muito dentro de nós, penetrando a profundidade do nosso ser, aonde está a fonte de todo o mal, porque dentro de nós, lá na intimidade, uma área desconhecida da nossa consciência, é ali que está a fonte do mal, porque é onde está escrita a história que nós tivemos escrevendo aí no passado. O Espírito penetra a profundidade do nosso ser e muda a história. Como diz a palavra, se arrepende do mal que pretendia fazer a nós. E aí o milagre acontece. Que ele aconteça na vida de todos nós neste dia, conforme a vontade do Altíssimo. Amém. Vamos orar.